A mensagem de hoje, gente, é sobre a ideia de que há um Deus que se importa comigo, restaurando a esperança e a sanidade. Essa mensagem ela segue ainda a série Nas Mãos do Oleiro, onde a gente viu semana passada a ideia de que eu não sou Deus e eu preciso deixar a negação dos meus pecados. Isso baseado no princípio 1 do Celebrando Restauração, no passo 1, que é: admitimos ser impotentes diante dos nossos traumas, nossos vícios e nossos comportamentos compulsivos, que tornaram nossas vidas ingovernáveis. Isso foi o passo 1 do Celebrando Restauração, que a gente estudou um pouco semana passada. Essa semana a gente vai estudar o ponto 2, o princípio 2 e o passo 2. O princípio 2, ele diz: acredito de todo coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que Ele tem o poder de me ajudar em minha restauração. Vamos dizer isso junto comigo? Eu vou falando, você vai repetindo. Vamos lá, bem bonito. Acredito de todo coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que tem o poder de me ajudar em minha restauração. É sobre isso que a gente vai falar hoje. E sobre o passo 2. O passo 2, ele diz: viemos a acreditar que um poder superior a nós, esse poder superior é Jesus Cristo, viemos a acreditar que Jesus Cristo poderia restituir a nossa sanidade. Vamos ler Filipenses capítulo 2, versículo 13, que vai ser um texto para a gente iniciar esse momento de ministração. Você conhece Filipenses 2,13 por essa tradução da NVI, muito provavelmente, que diz: porque é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Tem uma outra versão que eu gosto muito, que diz assim: porque Deus está operando em vocês, ajudando-os a desejar obedecer a Ele e depois ajudando a fazer aquilo que Ele quer de vocês. Na verdade, o que esse texto vai dizer é que Deus ele trabalha em nós, tanto no nosso desejo como nas nossas ações. Deus é aquele que vai trabalhando a vida dos seus filhos, vai trabalhando na nossa vida, mudando o nosso coração, mudando os nossos interesses, mudando as nossas prioridades, para que a gente possa cada vez mais servir a Ele. E aí eu queria começar contando uma história. Posso contar uma história? Vou contar para você. Essa história eu li num livro e achei ela fantástica, uma história real. E aí eu queria começar contando ela. Essa história se passou numa cidadezinha do interior, lá nos Estados Unidos, onde um homem estava bastante cansado, era véspera de Natal, e disse que ele, muito triste, muito decepcionado com algumas coisas, foi para uma praça, a praça da cidade, e ficou lá sozinho e tudo. E aí disse que, de repente, ele viu uma menina sentada em um banco de praça, e essa menina era linda, era uma menina morena, de olhos castanhos, cabelos lisos. E aí disse que ele sentou ao lado dela e ficaram olhando para o céu. Até que um olhou para o outro e fez: como é que você está sozinho aqui no dia de Natal? Aí ele disse: e tu? Eu amo esses diálogos. Aí fez: não, e você? Você também está sozinho? Aí um contou sua história, o outro contou sua história. Eles começaram ali e abriram seus corações. Até que teve um determinado momento que o sino da igreja tocou, era Natal. E aí depois que esse sino tocava-se uma musiquinha, que era característica nessa cidade. Quando essa musiquinha começou a tocar, ele olhou para a menina e fez: vamos dançar? Ela fez: mas aqui, na frente de todo mundo? Ela: vamos dançar. Ele disse que eles dançaram. Um ano depois, eles casaram nesse mesmo momento, e eles dançaram nesse mesmo momento. Outro ano depois, eles dançaram de novo com ela grávida. Mais um ano se passou e na véspera de Natal, eles dançaram com seu bebezinho no colo. E isso virou uma tradição familiar. Todo dia, de véspera de Natal, eles ouviam o sino da igreja tocar, se reuniam em família e dançavam juntos. Eu sei que o tempo passou, isso foi acontecendo por mais alguns anos, até a pequena criança, que eu vou chamar de Luísa, até que Luísa tinha mais ou menos seus 5, 6 anos, e uma grande fatalidade aconteceu e sua mãe faleceu. Então aquele homem agora virou um pai de família, sozinho, cuidando de sua pequena Luísa e tentando manter ainda sua filha próxima a ele. Isso, com o passar do tempo, vai ficando um pouco difícil, porque Luísa começou a virar uma adolescente muito rebelde,
e começou a se afastar do seu pai, começou a lhe desobedecer, até que ele fez a pior coisa que eu acho que uma criança pode fazer, que um adolescente pode fazer, quando eu tiver Marjorie, que ela me livre disso, é quando ele chega em casa assim, aí está aquele marmanjo sentado no sofá dele, com o pé no centro, no seu centro, né? E aí disse que ela começou a namorar um cara muito sem caráter, envolvido com drogas e tudo, até que chegou o Natal. E o Natal era sempre um momento de se reunir com Luísa e de reafirmar ali o laço familiar. Só que aí, quando o sino tocou, ele bateu na porta do quarto de Luísa, e onde estava Luísa? No Canadá? Lembram dessa? Essa é antiga, né? Vão lembrando aos poucos. Ó. Já eu digo. Esse é o momento que eu faço você ficar na pregação até o fim. Gente, vamos lá. Vamos começar, já eu termino a história. O princípio 2 que a gente vai estudar, que é o segundo princípio do Celebrando Restauração, ele vai falar sobre a questão da esperança, né? Diz que a esperança abre portas onde o desespero fecha. A esperança, ela nos faz descobrir o que pode ser feito, ao invés de reclamarmos daquilo que não pode ser feito. Eu não gosto de frase de caminhão, mas eu achei uma que é muito bonita. Você já viu aquelas frases de caminhão? Foi Deus quem me deu, essas coisas, né? Eu vi uma muito legal. A frase dizia assim: minha vida sem Jesus é um final sem esperança. Minha vida com Jesus é uma esperança sem fim. Aí se você tiver caminhão, bote essa, é melhor, né? Minha vida com Jesus é uma esperança sem fim. O passo 2, gente, do Celebrando Restauração, depois que você entendeu que você não é Deus, que você não pode gerir sua vida sozinho, que você sozinho não é nada, você tem que entender e acreditar que existe um Deus, você tem que acreditar que esse Deus se preocupa com você, e você tem que entender que esse Deus lhe ama e quer mudar a sua vida. Amém, gente? Esse é o princípio. E isso é um princípio que a gente pode falar que nos traz esperança. A ideia de entender que existe um Deus que olha para mim, que se preocupa comigo e que quer mudar a minha vida, isso é a esperança que o mundo não pode nos dar em momento algum. Porque no mundo, só você pode mudar a sua história. E aí a gente vive um individualismo enorme. No cristianismo, eu posso ter esperança que existe alguém que está acima de mim que pode mudar a minha vida. E não é difícil entender que as pessoas acreditam em Deus. Mas a pergunta que eu faço é: em que Deus as pessoas acreditam? Em que Deus você acredita? Porque às vezes a gente acredita em um Deus que está olhando para a gente, querendo somente colocar o dedo na nossa cara e nos julgar e nos mandar para o inferno. Às vezes você acredita em um Deus religioso que só vai lhe dar coisas se você fizer outras por ele. Sabe? É aquele Deus que você jejua como uma promessa. Deus, eu vou jejuar para você me dar isso, ok? Está feito? Assino onde? Não, gente, de forma alguma. Não é esse o Deus das Escrituras. Quem pode me dizer características de Deus? A gente não pode conhecer a Deus, mas a gente pode conhecer as características de Deus, né? É através das características de Deus que nós conhecemos a Deus. Quem sabe um atributo de Deus? Diga aí. Misericórdia. Misericórdia sobre a nossa vida, misericórdia em meio aos meus pecados, né? Quem sabe outro? Compaixão, outro. Não entendi. Fidelidade, né? Não chegou no que eu quero. Amor, isso, onisciência. Estou brincando, ninguém falou. O que eu queria chegar era: Deus é onisciente, sabe todas as coisas, é onipresente e está em todos os lugares, né? Então, a gente precisa compreender o caráter de Deus. E eu queria dizer 3 coisas sobre Deus que talvez mude a sua perspectiva sobre Ele. A primeira coisa, gente, e você pode abrir o Salmo 31, versículo 7. A primeira coisa que a gente precisa entender de Deus, gente, é que Deus me conhece e Deus sabe tudo que eu faço. Olha só, Deus sabe tudo que eu faço, tudo o que eu penso. Imagine se eu colocasse uma máquina agora no seu cérebro e tudo que você pensasse fosse transmitido nesse telão agora para todo mundo. Já imaginou? Agora, já imaginou a ideia de que Deus sabe tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos? Por isso que o salmista, no Salmo 31, ele vai dizer: exultarei com grande alegria por teu amor, pois tu viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Ou seja, Deus viu, Deus vê
todo o meu sofrimento, Deus vê tudo que eu tenho passado. O Salmo 69, versículo 5 diz: Tu bem sabes como eu fui insensato, ó Deus, a minha culpa não te é encoberta. Então a primeira coisa que a gente tem que saber, gente, é que nós não podemos esconder nada de Deus. A primeira coisa que a gente tem que entender é que Deus sabe ver todas as coisas que fazemos, Deus nos conhece, sabe quem somos. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, apesar de Deus saber tudo o que eu sou e tudo que eu faço, Deus se preocupa comigo, Deus me ama e Deus se importa comigo. Isso a gente vê lá no Salmo 103, versículo 13 e 14, olha o que é que diz. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos o que, gente? Pó. Deus sabe que nós somos pó, Deus sabe das nossas falhas, Deus sabe dos nossos problemas e pecados e transgressões, só que Deus, gente, Ele nos ama assim como um pai ama seu filho. Então a primeira coisa que você precisa saber não é que Deus te jogou no mundo e está apontando o dedo para você, lhe julgando pelo que você faz, não. Deus nos colocou nesse mundo, Deus sabe que somos falhos, mas Deus se preocupa conosco e nos ama e quer mudar a nossa vida. Só que uma coisa, terceira coisa e última que a gente precisa entender está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10, diz assim: para impedir que eu me exaltasse, olha só, Paulo falando, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, ou seja, para eu não ficar orgulhoso pelo que Deus mostrou para mim e me revelou, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas minhas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. É interessante, gente, que Paulo ele tinha recebido algumas revelações de Deus. E aí para Paulo não ser aquele cabo orgulhoso e dizer: eu sei mais de Deus do que você. Deus me falou coisas que você não sabe, que Ele nunca te falou. Para que Paulo não ficasse orgulhoso e soberbo, Deus colocou um espinho na carne de Paulo para fazê-lo fraco, para que ele pudesse mudar o coração de Paulo. E aqui a gente entende 2 perspectivas, gente, preste atenção. Uma delas é: Deus conhece o que você tem passado, Deus sabe de todos os nossos sofrimentos, Deus sabe de tudo aquilo que nos atormenta, e Deus tem poder, e Deus nos ama de uma forma tal que Ele tem poder para mudar toda a nossa história e toda a nossa situação. Então, meu irmão, se você está com algum espinho na carne financeiro, né, tem sofrido perseguições na sua empresa, Deus é poderoso e Deus conhece o que você tem passado e Deus pode mudar isso na sua vida. Deus pode transformar a sua história, Deus pode, gente, isso é fato. Só que uma coisa que aconteceu com Paulo é muito interessante. Deus colocou um espinho na carne de Paulo, e, gente, eu pergunto, Deus tinha poder para tirar esse espinho da carne de Paulo, sim ou não? Sim, Deus tinha poder. Deus tirou? Não, porque Deus, nesse momento, não estava preocupado em mudar o contexto de dificuldade que Paulo vivia. Deus não queria mudar uma realidade da vida de Paulo, Deus queria mudar a vida de Paulo, Deus queria mudar o coração de Paulo. Então, primeiro ponto é que Deus sabe o que temos passado. Segundo ponto é que Ele se preocupa conosco. E terceiro ponto, Deus quer mudar os contextos que nós vivemos, mas Deus também quer mudar, e eu lhe digo principalmente, quer mudar a nossa própria vida. Eu lhe digo, tem gente com dificuldade financeira, e aí ora todo dia: Deus, me tira a dificuldade financeira, tira a dificuldade financeira, tira a dificuldade financeira. E eu lhe digo, Deus não quer tirar a dificuldade financeira, Deus quer destronar o dinheiro do seu coração, que hoje o dinheiro é o rei do seu coração e não ele. Deus não quer mudar a sua situação financeira, Deus quer mudar primeiro o seu coração, porque mudando o seu coração, talvez pelo seu grande amor por nós, Ele muda a sua realidade. Deus é um Deus, gente, que se preocupa com o nosso coração, com a nossa vida. E ou você começa a pensar nas dificuldades que você tem vivido, pensando na perspectiva de que Deus não quer mudar essa dificuldade, Deus quer mudar você,
Ou vai continuar tudo igual? Esse é o grande problema. Às vezes eu converso com algumas pessoas e falo, Tiago, me dá um aconselhamento em relação a esse problema. Aí eu digo, meu irmão, Deus não quer mudar esse problema, Deus quer mudar você nessa área. Deus quer mudar você nesse sentido. Sofreremos provações a vida inteira e precisamos nos abrir a mudanças que Deus quer fazer em nós através disso. O grande problema é porque às vezes a gente vive 10 anos na igreja e nada do que o pastor fala mais, você ouve. Pessoas duras, sabe, para mudar, pessoas que já envelheceram, já acham que são perfeitas demais e que não aceitam mudanças. E aí Deus vem e coloca um espinho na sua carne para dizer, meu filho, aprenda isso, mude isso, transforme isso na sua vida, transforme isso no seu coração. Eu gosto muito de Filipenses 1,6, porque ele diz assim, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Deus é aquele que quer completar a obra na nossa vida, gente. Não somos perfeitos, diga isso para você. Eu não sou perfeito, eu tenho coisas para mudar, eu preciso mudar. E muitas vezes os espinhos na carne que você tem vivido é Deus dizendo, meu filho, abra seu coração e entenda que você precisa mudar. Eu sei que o pai bateu no quarto de Luísa, e aí bateu no quarto, abriu a porta, a música tocava e Luísa não estava mais no quarto. Luísa fugiu com seu namorado. Ela fugiu para viver um sonho, para viver um grande momento, e aí engravidou desse namorado, esse namorado foi embora, e ela começou a se prostituir. E disse que uma noite ela dançava numa boate. Nos Estados Unidos tem muito isso, né? Essas boates que o povo visita como se fosse somente para beber, enfim. Diz que ela lá e um homem sentado lá no canto olhando para ela. E aí disse que quando acabou o show que ela desceu era seu pai. Seu pai tinha visto tudo aquilo e ele chegou e fez, minha filha, vem, olha, deixa eu te cobrir, vamos embora, deixa eu te levar daqui. E aí ela, eu não acredito que você me viu assim, eu não acredito que você fez isso, você está me envergonhando na frente dos outros, e expulsou o pai de lá. Diz que os anos foram passando, se passaram na verdade 7 anos. 7 anos depois, ela tinha sido estuprada por alguns homens e tinha sido jogada numa calçada. E aí ela pega, olha para o chão e tinha uma lata de leite, uma garrafinha de leite. Diz que nos Estados Unidos existe muito isso, pessoas que fazem declarações, e como aqui tem de pessoas desaparecidas, né? E diz que na lata de leite tinha o nome dela e tinha, filha, volta para casa, eu ainda te amo. Se você tem informações sobre ela, ligue para mim e tal. E ela fez, eu não acredito que depois de eu ter humilhado meu pai, depois de eu ter expulsado meu pai, ele ainda me procura. E aí nesse momento, gente, ela vive o que na história do filho pródigo é um versículo que diz que ele caiu em si. O cair em si é um momento muito racional, sabe? O cair em si é um momento que você olha para a sua vida e faz, meu Deus, olha onde eu estou. Meu Deus, olha o que eu estou vivendo. Caramba, no filho pródigo foi quando ele estava comendo comida de porcos e ele olha e pensa, meu Deus, meu pai me dá tudo. Eu poderia ter tudo aqui, eu não precisaria estar passando isso, estou aqui por causa das minhas decisões erradas. Meu Deus, olha onde eu estou. E tem uma música que eu gosto muito, que eu não sei de quem é, eu já vi Legião Urbana cantar, já vi Cassia, Mudaram as Estações. Eu nem sei se é esse bem o nome da música, mas diz assim, é muito legal isso. Quer que eu cante? Não, né? Tá bom. Vai para o inferno, não sabe o que foi, né? Fica julgando os irmãos. Mas é assim, olha o que é que diz essa música. Mudaram as estações, nada mudou. Mas eu sei que alguma coisa aconteceu, caiu em si. Mudaram as estações, mas nada mudou. Mas eu sei que alguma coisa aconteceu, está tudo assim tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre, sem saber que o para sempre sempre acaba. Aquele espírito de juventude, apaixonado, onde o cara já está com 30, 40, 50, 60 anos e continua vivendo a vida como se a vida não fosse acabar, continua vivendo a vida de forma ignorante, sem sabedoria, onde a vida vai passando, as estações vão mudando, mas nada muda. Mas nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando pensa em alguém, só pensa em você. E aí então estamos bem. Mesmo com tantos motivos para deixar tudo como está, até porque continuar parece-nos a melhor situação, a melhor saída, né? Mesmo com tantos motivos para deixar tudo como está,
nem desistir, nem tentar agora, tanto faz. Estamos indo de volta para casa. De volta para casa. Eu gosto dessa música, sabe o quê? Porque assim, eu gosto muito de música, gente. A questão é que Deus não me fez cantando. Mas... Deus não me fez cantando, não. Deus não me fez cantar, né? Mas eu gosto muito de música. E essa música é uma pessoa caminhando. Eu não sei se você já notou a melodia dessa. Essa música é alguém caminhando, voltando para casa. Então ela é assim, ó. Mudaram as estações. Entendeu? E alguém vai voltando, ó. É muito lindo isso, gente. É fantástico essa música. Só que o que é fantástico, gente, é porque ela vai mostrar uma grande realidade. É a realidade de alguém que está em um momento da vida onde as estações vão passando, o tempo vão passando, os filhos vão crescendo, mas nada muda. Ele vive nessa música, gente, a angústia de viver como numa roda gigante, sabe? Às vezes você está lá em cima, às vezes você está lá embaixo, às vezes você está lá em cima, às vezes você está lá embaixo. E aí, apesar do seu local geográfico mudar, apesar às vezes da sua condição financeira mudar, apesar de algumas coisas mudarem, as estações do ano passarem, sua vida não muda. E essa, gente, é a vida de quem está longe de casa. Essa é a vida de quem ainda não caiu em si e ainda vive preso no pecado. Essa é a vida daqueles que se afastam de Deus. A vida não anda. Essa é a vida daqueles que fugiram de casa, daqueles que saíram da casa do Pai e que vivem a realidade de estar algemados nos seus próprios pecados. Sabe, pessoas que são algemadas na pornografia, seu casamento não anda, seu casamento não vai para frente, seu casamento todo dia é briga, todo dia é problema, porque você não cresce, você não amadurece, você não para de mentir para sua esposa, você não para de priorizar seus amigos ao invés de priorizar sua esposa, você está longe da casa do Pai. E quando a gente está longe da casa do Pai, gente, nada anda, nada cresce, nada frutifica, a vida é a mesma coisa, é uma mesmice. E aí você continua comendo, sabe, os manjares do rei, você continua bebendo dessa água suja que o mundo nos oferece, e a gente continua se alimentando de uma comida podre que o mundo oferece, de comida de porcos que o mundo oferece, e a gente continua buscando prazeres que passam, prazeres que são temporários, prazeres que acontecem agora, mas que depois nada. E aí é nesse momento que a gente fala, olha, mudaram as estações, nada mudou, mas, sabe, tem que mudar. Não dá, aí cai em si, sabe? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Às vezes está na hora de você cair em si em relação a algumas coisas. Você já é crente, você já é cristão, mas você tem que cair em si em relação ao seu caráter, você tem que cair em si em relação ao seu temperamento. Você tem que dar bom dia para o povo, rapaz. Você tem que ser educado, você tem que falar direito com as pessoas, você tem que parar de mentir. Sabe? Gente, é momentos, coisas que a vida não vai para frente, casamento não anda. Eu gosto muito de falar sobre família nesse ponto. Casamentos destruídos por cônjuges longe da casa do Pai, longe da casa do Senhor. Sabe, casa do Pai é perfeita essa metáfora que Deus usa. Sabe, quem aqui não foi hoje para a casa do Pai? É casado, mas foi hoje ver mamãe, papai, né? Deitar no colo dele, levar aquele cafuné, ser chamado de menininho. Eu amo isso. Me sinto jovem de novo, criança de novo. Chega cá, meu filhinho, meu menininho. Sabe, gente? Porque a casa do Pai é lugar de quê? Segurança. A casa do Pai é lugar de amor, a casa do Pai é lugar de proteção. A casa do Pai é lugar que você chega e você tem certeza que é amado. Na casa do Pai você não precisa provar nada a ninguém, você não precisa se amostrar, você é você. E seu Pai lhe ama do jeito que você é. No mundo a gente precisa se encher de máscaras, a gente precisa comprar roupa de marca, a gente precisa ter um carro para mostrar para os outros, a gente precisa mostrar o que nós não somos, e aí a gente vive nessa angústia de comprar coisas novas, as estações mudarem, mas nada mudar. É somente na casa do Pai que eu sou eu e Deus me ama do jeito que eu sou. É voltando para a casa do Pai que Deus olha para mim como um pai e diz, meu filho, eu sei quem você é, eu conheço os seus pecados, mas eu te aceito, eu te amo, venha para casa, volte para casa, faça a sua vida sair do lugar, porque ela está parada, está estacionada, caindo em todos os caminhos, caindo no virado de todas as esquinas. Gente, não é isso que Deus quer para a gente. Não é isso que Deus quer para a gente. Você tem comido comida de porcos e não tem caído em si. Você tem sentido saudade da casa do Pai, mas não cai em si e volta para ela. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O único local de amor incondicional que existe nesse mundo é na casa do Pai. O único local que você vai se sentir confortável, seguro, amado, é na casa do Pai. Não adianta.
Não adianta vir aqui no domingo e se afastar da casa do Pai a semana inteira e vir aqui com remorso, não adianta. Precisamos voltar definitivamente, gente, para a casa do Pai. Senão, as estações vão mudar, os anos vão passar e a gente vai continuar vivendo uma vida irrelevante, sem significado, sem mudar nada, caindo sempre, tropeçando sempre, chorando sempre. Enquanto isso, Deus está dizendo: meu filho, volta para casa. O segundo passo, o segundo momento é o momento da questão da sanidade. Agora que você entendeu que existe um local de esperança, e o local de esperança é a casa do Pai, a gente precisa trabalhar a questão da sanidade, gente. Eu não estou lhe chamando de louco. Mas parece que eu estou chamando você de louco, né? Vamos voltar à sanidade, mas é porque quando um cara deixa sua esposa e vai viver com a amante, esse cara é louco. Se ele não é louco, ele perdeu o juízo. O cara deixa sua filha, gente, sozinha em casa para viver com a amante, esquecendo da sua esposa, esquecendo da história que ele construiu com ela. Esse cara é louco. Perdeu o juízo. Satanás cegou o entendimento dos ímpios. Satanás cobriu os seus olhos. Satanás colocou escamas nos seus olhos. Não precisa abrir os olhos, gente. Existem pessoas que vivem verdadeiras insanidades. Olha, hoje a questão da pornografia, o que eu mais converso com casais, eu vou lhe dizer o que é. Tiago, eu tenho visto tanta pornografia que eu não consigo mais sentir prazer sexual pela minha esposa. Gente, perdeu a sanidade. Perdeu o seu juízo. Satanás cegou o seu entendimento, como diz 2 Coríntios 4:4. Satanás tem cegado as pessoas e a gente tem vivido perdendo nossa sanidade mental, perdendo nossa sanidade emocional, gente, relacional. Tem pessoas que acabaram de namorar 2 anos, eu acompanho às vezes isso. Não sei o quê. Eu falo: que foi, mulher? Porque eu não consigo esquecer, tem 2 anos, ele já está com outro, não sei o quê, mas não sai do meu coração. Deus não tira ele do meu coração. Deus não tira do seu coração. Satanás não tira do seu coração. Sabe? Pessoas presas, aprisionadas, gente, perdendo a sanidade. Ai, meu Deus, minha vida não tem mais sentido. O quê, mulher? O que foi que aconteceu? Não posso mais comprar uma roupa de marca? Estou andando com esse carro com 2 portas? Sei o quê? Minha vida não tem mais sentido, minha filha. Volta para a casa do Pai, pelo amor de Deus. Sabe, gente, a gente perdeu, a gente foi enlouquecido por esse mundo cão que a gente vive. Perdemos juízo, gente. A gente precisa retornar à nossa sanidade mental, emocional. Controle-se emocionalmente. Tiago, é porque eu não consigo olhar para ele. Já começa a me tremer todinha. Insanidade, gente, é repetir as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Melhor conceito de insanidade que tem. E nesse ponto eu tenho um testemunho para dar. Tem um restaurante no Manaíra Shopping, da Praça da Alimentação, que eu odeio. Mas ele é muito ruim. Só que minha esposa ama. Então minha esposa tem um prato lá que ela pede sempre. E o prato menos ruim desse restaurante, como ela pede, eu peço também, porque eu tenho um toque. Sabe toque? Eu sento no mesmo lugar no culto. Tem gente aqui que Malu senta todo o culto ali, né? Tem gente que senta, tem toque. Se sentar diferente já dá uma agonia assim. O culto não está sendo a mesma coisa, a mensagem hoje está diferente. Eu tenho esses toques. Tenho um toque de lavar a mão toda hora. Essas coisas. E eu tenho um toque de, se eu for comer com minha esposa, eu não vou comer um lugar diferente dela. A gente tem que comer no mesmo lugar. E aí eu vou toda vez no restaurante e toda vez eu me decepciono. Aí ontem eu fui lá de novo. Minha esposa foi comer e fez: amor, pelo amor de Deus, vá comer no outro. Não, amor, não gosto. Você vai comer num prato, eu vou comer num prato com uma marca diferente. Tal. É sério, eu tenho uma agonia. Eu fico... Parece que a gente está brigado. Tipo, eu estou comendo uma coisa, ela está comendo outra. Eu tenho outra agonia. Eu tenho que comer o que ela está comendo. Estranho comer diferente. E aí, ontem eu fui lá de novo. Quando o cabo botou o prato na minha frente, eu fiz: ah, meu Deus. Aí o cara, bem educado, bichinho, rapaz, bem educado, ele fez: o que foi? Você não gostou? Ele fez: rapaz, eu vou dizer uma coisa. Não gosto desse prato de vocês, não gosto desse desenho tosco do prato de vocês. Eu não gosto desse macarrão de vocês, eu não gosto do atendimento, eu não gosto do tempo que eu demoro, que eu espero aqui, eu não gosto de nada. Ele fez: por que você come? Porque ela come, eu tenho que vir. Gente, sabe?
Mas é porque o erro é quem? É meu, gente. O erro é meu. Eu tenho o direito de não gostar de um lugar. Agora, eu preciso ser sábio ao ponto de não repetir os mesmos erros toda hora. Porque, gente, quando eu faço as mesmas coisas, quando eu caio nos mesmos buracos, eu atinjo o mesmo fundo do poço sempre. Isso é insanidade. É achar que você vai continuar vivendo a vida que você vive e vai mudar alguma coisa. Não vai. E o conceito de sanidade, gente, é que sanidade é a plenitude da mente. E a tomada de decisões baseadas na verdade. É Romanos 12. Sabe, portanto, rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, puro e santo. Não vos conformeis com esse mundo, sabe, mas transformai-vos pela renovação de quê, gente? Da vossa mente. Transforme-se pela renovação da vossa mente. Caia em si, volte ao juízo normal. Entenda que você está destruindo sua casa, entenda que você está entristecendo seus filhos. Uma vez eu fiz um atendimento a um cara e ele fez: Tiago, eu não consigo largar minha amante. Agora, quando eu chego e vejo as lágrimas nos olhos da minha filha, Tiago, eu acho que eu estou errado. Eu falei: tu acha? Tu acha, infeliz? Gospel. A gente não pode chamar isso com os irmãos, né? Se chamar tem que ser gospel. Tu não acha, cara? Tu acha que tu... Meu Deus! Volte ao juízo! Volte à casa do Pai, pelo amor de Deus, você está entristecendo sua filha. Você está entristecendo a Deus, você está se vendendo. Não existe preço, gente, que nos afaste da casa do Pai. Tem gente se vendendo por R$1.000, por 1 milhão, por 1 bilhão, que seja. Não existe preço que pague estar longe de Deus. Existem pessoas perdendo o juízo por causa do dinheiro, por causa do sexo. Não existe preço que pague estar longe de Deus, gente. Precisa voltar ao nosso juízo, e isso vai acontecer através da transformação da nossa mente. E através de uma coisa também, a gente precisa entender que somos pecadores e que quem está do meu lado é pecador. Quem está do seu lado é pecador. Por isso que eu gosto muito de um livro chamado Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. Não sei se você já leu, sou fascinado por esse livro. Esse livro aqui diz o que é ser igreja, gente. A gente tem que botar essa faixa ali na frente ainda. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Se você é perfeito, você não era para ter entrado aqui. Tá bom? Tem um texto aqui que eu acho fantástico. Que uma menina que não acredita em Deus, que é ateia, ela escreve para o pastor. E ela diz assim: frequento a Gateway é a igreja de John Burke, há poucos meses, e estou interessada na série, eu tenho dúvidas. Provavelmente terei mais algumas perguntas durante o debate, mas eu gostaria que você respondesse algumas perguntas. Quando as pessoas começam a pensar que algo é verdade, elas encontram meios para acreditar nisso. Vocês ignoram ou rejeitam prontamente evidências contraditórias e baseiam-se apenas naquelas que confirmam o que pensam, mesmo que tenham muitas contradições. Veja, por exemplo, poderíamos até mesmo ser de planetas diferentes, mas vocês têm sempre uma resposta para justificar. Eu não tenho respostas, mas estou procurando a verdade. Em meu mundo, quando alguém sugere que Deus é misericordioso e amoroso, e ainda assim manda pessoas para o inferno, para mim é algo contraditório. Jesus disse coisas maravilhosas e corretas durante sua vida. Basicamente, tudo se resumia em amar as pessoas, o que é maravilhoso, mas eu não vejo por que não se pode amá-las, mesmo que elas não creiam no que você crê. De fato, algumas das pessoas mais amáveis que conheço não são cristãs. Elas me amam e aceitam sem nenhum interesse, o que é raro entre os cristãos que tenho conhecido. Pois só me amarão e só se importarão comigo se eu crer da mesma forma que eles creem ou que eles acham que é certo. Ou eles só vão me amar se acharem que existe uma chance de eu me converter. Sinceramente, creio que se formos para o inferno por não sermos cristãos, estaremos em uma ótima companhia. Um outro homem, um homossexual, também escreveu para o pastor e disse o seguinte: querida igreja, eu tenho um segredo para contar a vocês. Sou homossexual. Lamento não ter contado antes, mas eu temia muito a reação de vocês. Já vivi isso antes. Tenho sido assunto de discussões entre pessoas que eu considerava amigos íntimos. Estou na Gateway desde o começo, sentado perto de vocês, compartilhando suas refeições e histórias e rindo muito com vocês. A maior parte do tempo tive paz ao ficar quieto, mesmo quando alguns de vocês, normalmente rapazes, mas nem sempre,
contavam piadas de homossexuais, sem imaginar que havia um deles por perto. Para poder estar com outros crentes em Cristo, tive de suportar quieto alguns imbecis desmunhecando e falando com trejeitos. A grande pergunta, gente, é que a grande hipocrisia da igreja de hoje é porque nós não somos perfeitos, sabemos que não somos perfeitos, mas não aceitamos os imperfeitos. Não aceitamos o pecador que está no nosso lado. A gente espera de todos a mesma reação que eu teria nas mesmas situações. Só que a grande questão, gente, é que nem todo mundo está voltando à casa do Pai no mesmo nível que você. Nem todo mundo está retornando à casa do Pai na mesma intensidade, no mesmo momento que você. Somos, gente, todos diferentes. Tem pessoa que está na igreja e fala, Tiago, eu me decepcionei com a igreja. Por quê? Porque um cabo me enganou. Eu fiz, você vai achar isso em todo lugar. Porque em todo lugar, a igreja vai ser hospital, cheia de pessoas imperfeitas, cheia de pessoas falhas. Essa questão do homossexual, a gente fez um atendimento a um cara homossexual que veio de outro estado se aconselhar com a gente, de outro estado. Porque ele disse que resolveu confessar para o seu pastor que era homossexual, ele é líder do louvor da sua igreja, e aí quando ele foi se aconselhar com o pastor, confessar que era homossexual, apesar de celibatário, nunca teve um envolvimento homossexual, mas tinha desejo por outros homens e lutava contra isso. Quando ele chegou para o pastor para confessar, disse que o pastor fez, rapaz, tu não vai acreditar, fulano é baitola. Olha só, rapaz, tu acredita, que bicho não sei o quê, e aí começou. Sim, tu queria falar o quê comigo? Nada. Nada, você não tem maturidade para me ouvir, você não sabe o que eu sofro, você não sabe os problemas que eu passo. Gente, tem gente aqui que não consegue sair da frente da tela do computador e perde o trabalho para ficar se masturbando na frente do computador. Tem gente aqui assim, tem pedófilos aqui, tem adúlteros aqui. E se eu não tiver maturidade e amor para cuidar dessas pessoas, a gente nunca vai ser igreja. A gente nunca vai viver o sentido real de ser igreja se a gente se achar melhor do que os outros. Porque eu já estou num caminho mais longe, mais perto da casa do Pai do que o outro. Se a gente não viver isso, a gente nunca vai entender, gente, o que é ser igreja. E isso é um parêntese que eu preciso falar, porque Romanos 15 diz, aceitem uns aos outros. Por que aceitem uns aos outros? Porque, gente, todos nós estamos em construção. Todos nós estamos num processo. E se igreja não for lugar de aceitação, lugar nenhum desse mundo será. Para encerrar, eu sei que aquela menina começou a voltar para casa. E voltar para casa, gente, é uma jornada muito complicada. E tem uma música de Sandy. Eu tenho um pecado, eu gosto muito de Sandy Júnior. De ouvir Sandy Júnior. Na verdade, eu ouço Sandy, né? Se é que você me entende. Mas agora ela gravou um CD solo. E aí eu estava vendo uma música, gente, eu malho ouvindo Sandy Júnior. Eu preciso confessar, aqui é lugar de aceitação, então me aceite, tá? Esse turo aqui dentro, né? Isso é poético. Mas tem uma música que eu acho fantástica, que é Pés Cansados. Olha que letra fantástica, gente. Pés Cansados, o nome da letra. Diz assim, fiz mais do que posso, vi mais do que aguento, e a areia dos meus olhos é a mesma que acolheu minhas pegadas. Depois de tanto caminhar, depois de quase desistir, os mesmos pés cansados voltam para você. Eu lutei contra tudo, eu fugi porque achava que era seguro. Descobri que é possível viver só, olha só, é possível viver só, mas no mundo sem verdade nenhuma. Depois de tanto caminhar, depois de quase desistir, os mesmos pés cansados voltam para você. Sem medo de te pertencer, eu volto para você. Sabe, gente, aí aquela menina, ela voltou para casa. E imagina os pés cansados dela. Imagina os seus pés, os meus pés cansados, sabe? Quando a gente já voltou por esse caminho várias vezes. A gente já orou, já chorou, já tentou voltar por esse caminho várias vezes, mas os pés continuam cansados. Diz que essa menina voltou para casa, adivinha que dia era? Véspera de Natal, coisa linda. E ela quis voltar o mais rápido possível para ver se conseguia chegar na hora.
E ela tinha certeza, gente, que se chegasse na hora, seu pai estaria em casa esperando por ela. Estaria em casa, talvez tocando música e talvez com a mesa pronta esperando por ela. Diz que quando ela chega, a porta está aberta e de longe ela já consegue ouvir uma música, é seu pai tocando piano. Quando ela chega, o seu pai corre ao seu encontro, a abraça e ela, na mesma hora, se afasta e diz: olha, pai, você não precisa me tratar da mesma forma, viu? Foi muito difícil estar aqui, eu pequei, sabe? Eu me prostituí. Eu quero que o Senhor saiba de tudo isso. Então o Senhor não precisa me tratar da mesma forma. Se o Senhor quiser, não precisa nem me chamar de filha, já que eu estou longe há tanto tempo. Diz que eu sou adotada. Ou diz que eu sou a empregada da sua casa, a diarista, qualquer coisa. E ele fez: minha filha, minha filha. Nesse momento o sino tocou. Quando o sino tocou, gente, aquela musiquinha começou a tocar. Aí ele só disse uma frase para ela: dança comigo? E ela fez: pai, o senhor não entendeu, pai. Como é que o senhor quer dançar comigo? Pai, eu me prostituí. Eu fiz tudo que o senhor não gosta. Eu me afastei do Senhor, eu esnobei do Senhor. Quantas e quantas vezes eu disse às pessoas que eu nem pai tinha. Ele fez: minha filha, você precisa entender que eu sempre te amei, que eu te amo e sempre eu vou te amar. Vamos dançar comigo? Sabe o que é fantástico dessa coisa de dançar? A banda pode subir. É que eu não sei dançar nada. E minha esposa também. Mas é assim, gente. É nada, nada mesmo. Nada. O mínimo. Mas a gente aprendeu com muito sufoco um passo. Esse passo é bem difícil. Preste atenção para você não perder o raciocínio. É um para cá e um de volta. Esse a gente desenrola bem. Esse até agora está indo bem. Aí ontem eu mostrei um vídeo para ela no YouTube, um videozinho romântico. Aí eu fiz: amor, vem ver esse vídeo, bem despretensioso. Ela viu, achou lindo, emocionante. Aí a gente ficou naquele... Ficou aquela coisa meio cosquenta, sabe? Aí eu fiz: vamos dançar? A gente tem essas loucuras, a gente não dança nada, mas a gente desenrola muito esse passo. Aí a gente se abraçou, sozinho em casa, né? O Marjorie não chegou ainda, a gente tem esses tempos livres. Aí a gente ficou lá, aí um passinho pra cá. Vocês têm que filmar, né, minhas pernas. Um passinho pra lá. Aí já foi ficando, sabe, que já começa o molejo. Aí, gente, a coisa estava indo tão bem que ela se amou. Não toca essa musiquinha, vai ficar muito... Ainda não, já. Aí a coisa foi ficando tão ritmada que ela se amostrou, quis dar 2 passos. Ela fez vup, aí eu vup, aí já ficou assim. Ela olhou para mim e fez: são 2. Aí eu: tá bom. Errou de novo. Aí eu sei que depois de eu pisar no pé dela, ela pisar no meu, a gente entrelaçar as pernas, eu fiz: amor, vamos ficar só nesse. Esse não está dando certo, não está bom. Vamos começar nesse passo. Esse é o que a gente sabe. Não é? Não é verdade? Quando isso aconteceu, gente, vocês acham que eu sou louco, mas eu corri para o computador e escrevi uma história sobre isso. Sabe por quê? Porque na nossa vida cristã, gente, Deus ele quer nos fazer